Olá, queridos, estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Exatamente, estamos em 84 dias da nossa jornada. E hoje eu já quero falar para vocês, iremos falar sobre o temor de Deus. Exatamente, por meio do dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita. Exato. E eu já quero falar para vocês uma pergunta. Iniciar hoje este vídeo com esta pergunta: a quem devo temer mais? A um homem mortal ou a Deus? Porque quem foram criadas todas as coisas. E eu já quero falar para vocês, meu nome é Henrique Santa Cruz e todos os dias eu trago orações e ações que irão mudar a sua vida. Amados, Santo Agostinho nos disse: eu pecava porque em vez de procurar a Deus, os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, e na confusão e no erro. O que ama a iniquidade odeia a sua alma. Pega lá em Salmos 10, algumas bíblias serão Salmos 11, no versículo 6. Exatamente. Porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantaram-me e para lhe dar a salvação que desejam. Quanto mais for destruído o reino da concupiscência, quanto mais aumentará a caridade. Henrique, o que é concupiscência? Queridos, eu anotei aqui para passar para vocês. A concupiscência é o desejo, aquele desejo assim que você fica louco, aquele desejo que você não consegue se conter, aonde entra aquele apetite sexual. Então, muitas vezes, quanto mais você deixar de ter este desejo de errar, de pecar nessa questão, você terá mais o dom da caridade mais aflorado na sua vida. Então, nós entendemos o que é o dom, o temor de Deus, tá bom? O dom do Espírito Santo, o sétimo dom. O temor de Deus é o dom do Espírito que nos recorda como somos pequenos diante de Deus, do seu amor e que o nosso bem está ao nosso abandono, com a humildade, respeito, confiança nas suas mãos. Este é o temor de Deus, o abandono, a bondade ao nosso Pai, que nos ama imensamente. Então eu já quero iniciar falando para vocês, amados, que o temor de Deus, nós temos que entender já de início, de uma vez por todas, que pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois o Espírito que move o cristão a dizer não às tentações. Quando nós tememos a Deus, nós temos que entender o seguinte, que é Deus que irá nos ajudar a destruir todo o pecado. E também nós contemplarmos a Deus nos traz a confiança e a relevância correta que nós precisamos. E nós temos que entender também que Ele é Jesus, que é o Deus da justiça infinita. Essa lembrança que dá também o santo, o temor a obedecê-lo pelo pecado. Então nós temos que entender uma coisa, que Deus não é aquele Deus que vai ficar te julgando totalmente. Não precisamos ter aquele medo do temor de Deus, só ter medo dele, porque ele irá nos julgar. Nós temos que entender o seguinte, quando nós temos o temor dele, nós fazemos todas as coisas certas. Nós temos também o entendimento que a vitória é certa. Nós temos o entendimento também que nós temos a confiança necessária para seguirmos em frente. Então também o temor de Deus é uma virtude da humildade. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que Deus, Ele que nos criou. E reconhecer também que nós temos a nossa miséria
E nós temos que pedir para Deus, esse Deus que nós temos total confiança, a virtude da temperança. E nós deixamos de lado a concupiscência para vivermos o impossível e a vivermos realmente deixar de lado as apetites sexuais, as apetites que nós temos do pecado, para viver plenamente a favor de Deus. Nós oferecemos tudo isso ao nosso Pai que está no céu. Os santos provam para nós que essa sensibilidade, esse temor a Deus, aonde eles viviam, nos faz toda a diferença. Santo Agostinho dizia: eu pecava porque em vez de procurar a Deus, procurava os prazeres. Exatamente. As grandezas e as verdades procuravam nas criaturas, em mim e nos outros. Por isso precipitava-me na dor, a confusão, o erro. O que ama a iniquidade odeia sua alma. Quem ama a iniquidade odeia a si mesmo. Nós entendemos que Santo Agostinho, muitas vezes, ele queria viver os prazeres da carne, os prazeres dele. E ele buscava fora nas outras coisas. Quando ele entendeu realmente que Deus estava dentro dele, ele buscava fora, pois estava dentro de mim, aí ele entendeu que Deus poderia ajudar ele em todas essas virtudes. E daí ele entendeu que pelo mandamentos, ele entendeu que por ele ser um homem reto, Deus estaria com ele. Aí ele começou a inverter o papel de ter medo de Deus e ter realmente a confiança dele. Então nós entendemos assim, que cada momento de nossa vida, nós devemos ter um entendimento que nós não podemos ter essa confusão em nossa vida. Quem ama a iniquidade odeia a alma. Quem ama o pecado, na verdade, Deus irá te julgar assim. Então hoje eu falei do temor de Deus e nós vamos à oração de hoje, tá bem? Feche os teus olhos e vamos à oração de hoje. Que você possa realmente entender em Salmo 34, leva-nos a rezar, sim, Senhor Jesus. Quando um pobre invoca ao Senhor, Pai, Ele atende, o Senhor atende e liberta das angústias. O seu anjo assenta ao nosso redor e acampa, porque realmente ele teme ao Senhor. Te pedimos, Pai, a graça de unir a nossa voz aos pobres, para colher o dom do temor, e o poder de reconhecer, juntamente com os anjos e com os santos, que possamos nos revestir da misericórdia e do amor que nos traz, Pai. E nós entendemos também, Pai, que pelos mandamentos queremos entender que a sinceridade do nosso coração, aí sim, muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, mas deixamos de lado. Porque nós entendemos, Pai, que pela sua sensibilidade e o nosso coração transformado, nós podemos realmente entender que o Teu Espírito Santo nos ajuda a deixar de lado tudo aquilo que era medo, pelo temor de Ti, e tornar vitória que é certa em nossa vida. Obrigado, Pai, por mais um dia. 84 dias da nossa jornada Orar Mais Ação, queridos. Porém, já quero falar para você, se você gostou, curte, comenta e compartilha, porque cada dia mais Deus irá transformar a sua vida através dessa gotinha que é o Jornada do Orar Mais Ação. Deus abençoe o seu dia. Porém, eu já quero falar para vocês que hoje, a ação de hoje, é essa daqui. Você irá ler aqui nas descrições. O temor de Deus não significa ter medo de Deus. E você irá reconhecer isso em sua vida. Sabemos que Deus é o Pai que nos ama e a nossa salvação que perdoa sempre. Por isso, não há motivo para ter medo dele. Ao contrário, Deus é o dom do Espírito Santo que nos recorda como somos pequenos diante de Deus e do seu amor. E você irá se abandonar agora, para que Deus tenha humildade e você possa ter respeito e confiança nas suas mãos. E este temor de Deus
o abandono, a bondade do Pai, que nos ama imensamente. Deus abençoe o seu dia. Orar mais ação.